Em comemoração aos 90 mil inscritos aqui no YouTube, eu trago essa peça muito fofa para você imitar aquarela no EVA 3D. Cortei uma tampinha da bolinha de 35 milímetros antes de chegar na metade, reservei e agora com palito de churrasco eu vou riscar os moldes no EVA. Quando você usa um palito de churrasco ou um palitinho de unha, você consegue fazer o risco sem manchar esse EVA. E esse EVA que eu comprei é de lojinhas assim de vendinhas de bairro. Pensa num EVA horroroso, muito ruim. Para aquecer, eu sempre recomendo que você use o EVA de 1,8 milímetros ou de 2 milímetros. Nesse vídeo eu tô sem cola instantânea, mas tudo que for sem contato com o isopor, passa cola instantânea que vai dar um melhor acabamento. A cola quente você só utiliza quando entrar em contato com o isopor. Como eu já contei aqui no canal, eu não trabalho mais com artesanato, então eu só venho ensinar para você. Vendi bastante coisa, tenho pouquíssimo material e esse vídeo é para te mostrar que você consegue fazer muito com pouco, porque nós vamos fazer a boneca inteira no EVA branco e dar um efeito de aquarela por cima desse EVA de forma muito prática. Você vai ver como que é fácil. Então agora nós vamos colar a calcinha da bonequinha. Imagina que esse conezinho que a gente fez é o corpinho, ainda não é a blusinha. Lembrando que a boneca vai ficar todinha branca e a gente vai fazer a pintura por cima, né? Essa colagem que eu tô fazendo, olha só, não tá em contato com o isopor, então bota aí a cola instantânea se você tiver, tá? Se não tiver, faz com a cola quente, olha só, dá super certo. Qual é o problema? É que fica dando aqueles repuxadinhos de cabelinho de cola quente, né? Pode vazar um pouquinho no EVA, então o acabamento fica melhor quando é com a instantânea. Essa outra camada que agora eu coloquei por cima é o vestidinho, na verdade é uma jardineirazinha. Peguei um palito de churrasco e cortei em 3. Um vai ser fincado na cabeça e 2 para as perninhas. Nessa parte que tá mostrando que eu cortei, né, que eu colei no meio do palitinho, eu acho que essa ponta para fora em cada lado ficou muito grande. Eu ainda tiro mais um pedaço. Se você deixar só um dedinho para fora de cada lado é o suficiente. Para amolecer o isopor que fica dentro da bonequinha, eu vou colocar um pouquinho de cola quente e fincar o palito. O outro lado vou fincar no sapatinho já já. Uma perninha eu vou colar um pouquinho para cima e a outra perninha eu vou deixar retinha para baixo. Para aquecer o isopor, você pode usar um ferro de passar, uma sanduicheira velha ou chapinha. Eu prefiro a chapinha, que já já, mais para frente no vídeo eu vou te mostrar. Mas estou testando aí com o ferro de passar, porque muita gente não tem essa chapinha que eu tenho mais grossa, né? Então estou mostrando para você. Você vai esticar. Imagina esse EVA ultrapassando aquela marquinha da bola de isopor. Depois que esse EVA ele esfriar, ele não sai o formato, então você vai repetir de novo para fazer a parte de trás da cabeça. Quase esqueço de falar qual é o número dessa bola de isopor, é de 70 milímetros. Então eu vou modelar 2 vezes na mesma bola, vou passar a cola quente em volta e aí eu vou alisar bem e cortar o excesso. Depois disso, eu encaixo a bola do outro lado, passo a cola quente e vou cortar também o excesso. Para a gente poder tampar essa emenda desse encontro das duas bolas, eu vou pegar uma tira de EVA fina, que dê só para fazer o acabamento. Eu tirei leite de pedra para poder fazer essa boneca, viu? Porque esse EVA realmente estava testando a minha paciência. E aí, gente, eu vou fincar o palitinho na cabeça. Para conseguir fincar lá no isopor que está dentro do corpinho, eu passo na bordinha um pouquinho de cola quente, porque aí vai derreter, você consegue fincar melhor. Eu vou aquecer levemente o molde do cabelinho só para esse EVA pegar o formato da cabeça atrás, para ele não ficar uma coisa assim chapada, né? Para ele pegar o formato. E aí eu vou fazer um cortezinho em V dessa maneira, vou colar bem na espessurinha do EVA, vou passar ali uma colinha e vou juntar. Você observa que vai fazer um vinco, né? E aí depois que essa cola ela esfriar, nós vamos virar do outro lado e aí vai encaixar perfeitamente atrás da cabeça da boneca. E aí, para trazer aquela partezinha que tem um cachinho para lateral, você traz essa parte fazendo o quê? Colocando cola quente. Faz uns pinguinhos de cola quente e ele vai ficar ali fixo, né? Porque senão a parte de baixo não vai trazer aquele cachinho para frente. Pronto, é só ter um pouquinho de cuidado e paciência que fica uma gracinha. Ah, gente, eu tô ficando apaixonada nessa bonequinha, olha só. E aí você vai colar um bracinho para cima e o outro para baixo. Vou cortar uma tampinha na de 30, na de 25 e vou encaixar pela parte cortada.
Depois, por baixo, eu corto também uma tampa das duas ao mesmo tempo para formar a sola do sapato. O pessoal sempre me pergunta em quanto tempo eu faço uma bonequinha 3D. Claro, depende dos detalhes, mas em média 1 hora e 15, se não estiver filmando. Quando eu filmo, são umas 2 horas, então eu enxuguei bastante esse vídeo, viu? Bolinhas cortadas, agora eu vou modelar o EVA em cima da mesma forma que eu fiz a cabeça. Eu vou fazer esses pezinhos. Aqueço bem o EVA e vou modelando, puxando bem. Bota isso, aperta para baixo para ele modelar bem no pezinho. E aí o que que acontece? Eu vou fazer isso 2 vezes, né? 2 pezinhos e vou colar, vou passar a cola quente em volta para poder alisar mais ainda. Depois de colado nas bordas, eu vou cortar esse excesso de EVA. Para formar a sola, eu vou colar agora esse pezinho num retalho de EVA e vou cortar em volta. Repito o mesmo processo para o outro pezinho e vou passar uma tira em volta desse sapatinho para fazer o acabamento entre a sola e aquela partezinha modelada do sapato. Colo. Primeiro a gente passa, finca ali um espetinho para poder marcar a parte que você vai fincar. Passa cola quente na pontinha que sempre vai ficar mais fácil. Agora a gente já chegou na parte da orelhinha. Eu vou aquecer o molde da orelha e vou usar um boleador. É uma peça, uma ferramenta muito usada no biscuit, que ela tem essas bolinhas e é um kitzinho, né, com vários tamanhos de bolinha. E aí eu vou apertar no meio, porque aí vai formar essa cavidade para ficar ali bonitinha, a orelhinha não ficar chapada, né? Fiz um bolsinho para colocar na frente da jardineira também e coloquei alcinhas. É só você fazer um U e cortar em cima que forma um bolsinho. E aí, gente, essa base que eu tô te mostrando, imitando couro, eu ensinei a fazer no vídeo anterior a esse. Então já tem um passo a passo para você. E agora, finalmente, a bonequinha vai sair desse modo fantasminha camarada para a técnica imitando aquarela. E aí eu vou usar tinta de PVA, deixo essa tinta aguadinha para poder deslizar bem nesse EVA e depois também a gente vai tirar o excesso para poder dar o efeito. Essa que eu estou usando é tinta terracota, então o rosto, as pernas e o braço eu vou usar essa mesma tinta. E aí eu vou pegar lenço umedecido de bebê, desses bem baratinhos, já umedecidinho mesmo, e vou tirar o excesso de tinta. E se nesse processo você, sem querer encostar na roupa, algum lugar que você não queira essa terracota, pode pegar um algodão, molhar na água ali, envolve esse algodão em um palito de churrasco, né? Umedece ele só com água e passa nesse local que acabou encostando sem querer. Então é muito prática essa técnica de pintura. Bordinhas, o que for muito pequenininho, você pode usar um pincel bem fino para poder espalhar. Agora eu estou usando a tinta de PVA marrom, vou fazer a mesma coisa, vou colocar em todos os cantinhos e na emenda, como o pincel fica difícil de pegar ali naquela espessura do EVA, eu estou usando o pincel bem fininho. E se você chegou até aqui, já vai deixando o like antes que você esqueça, porque olha, esse vídeo dá trabalho. São umas 2 horas para gravar, depois ainda tem que elaborar os moldes, fazer a folha para você, que os moldes são gratuitos, né? Ficam no Facebook Coisas da Nath e também no blog Coisas da Nath. Os links ficam aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Então, entre elaborar moldes, gravar, depois editar, colocar a narração em cima, né, a minha voz, dá aí umas 9, 10 horas dedicando só para fazer esse videozinho de 11 minutos. Quem vê o vídeo de 11 minutos não imagina, né? Eu tô aqui colocando voz, né, gravando o áudio desse vídeo há mais de 1 hora. Para fazer uma bordinha nos braços, eu pincelei mais uma vez ali com terracota, pode ser um marrom bem aguadinho, e passei depois o algodãozinho em volta para dar uma amenizada, não ficar tão forte a cor da tinta. Para os coraçõezinhos, eu fiz uma misturinha. Usei o vermelho com o marrom, para essa tinta de vermelho não ficar assim muito cheguei, sabe? Para ela ficar um tom mais terroso ali. Então é só você misturar um pouco de vermelho com marrom, ela vai ficar mais escura. E aí passei o pincel bem fininho. Na hora de fazer as bolotas das bochechas, o que que eu fiz? Eu peguei um cotonete e molhei nessa aguinha aí de salsicha, né? Que ficou esse bem aguadinho aí. E fiz as bochechinhas bem nesse tom clarinho assim. Nesse momento do vídeo eu reparei que eu fiz os olhos errados, viu? Porque eu coloquei muito juntinho. Se ficasse só assim, se fosse só até aí, tudo bem. Mas o problema é que eu comprei um parzinho de óculos miniatura e eu vou colocar nessa bonequinha. Na hora de colocar para testar, eu vi que esses
esses olhos ficaram muito juntinhos. Então fui eu lá com um pincelzinho, né? Passei uma aguinha, tive que refazer novamente para poder colocar eles mais distantes. Para as bolinhas dos olhos, então, eu usei o boleador, só molhar na tinta que já sai bem redondinho. E as sobrancelhas fiz com tinta de PVA marrom, usando um pincel bem fininho. E olha aí como é que já ficou mais separadinho. É esse momento que ficou ideal para eu colocar o parzinho de óculos. Para fazer esses pontos de luz desgastados, tanto na jardineira quanto no sapatinho, é só você passar lenço umedecido, que vai ficar nesse efeito, porque o fundo é o quê? EVA branco. Acabamento final é só colar umas florzinhas na mão, colei também os óculos e vou fazer agora uma gracinha usando um fiozinho aí, fiz um lacinho para colar na cabeça dela. Para finalizar no meio do lacinho, eu também colei um botãozinho. E aí, gente, esse bolo fake eu tenho em shorts, é só ir na aba de vídeos curtos que eu tô te ensinando a fazer esse bolo fake. Inclusive, eu tenho várias dicas pela minha aba de shorts, hein? Até o próximo vídeo!